Oi, turma! Então, como ficamos devendo, né, hoje nós vamos falar então a respeito das alavancas, né? Então, as alavancas elas são utilizadas no nosso dia a dia e também, né, como mostra aqui na nossa primeira imagem, elas estão associadas ao corpo humano. Quando a gente fala de alavanca, né, pelo menos eu sempre penso numa questão de equilíbrio. Né? Então, como o exemplo da gangorra, que está aqui embaixo na imagem, né, então a gente sempre tem a questão de que eu preciso ter um equilíbrio entre as partes. E esse equilíbrio, dependendo do movimento que ele vai estar sendo feito, ele também pode estar associado a algum tipo de rotação, e essa rotação sempre acontece, então, em um eixo. As alavancas, elas também permitem com que a gente compreenda melhor o corpo humano, principalmente quando a gente fala da utilização de músculos e de forças que a gente precisa estar colocando, então, tanto na musculatura quanto na articulação para desenvolver o movimento. Então, em diversas atividades do nosso dia a dia, a gente utiliza a alavanca para que a gente possa realizar, então, esses movimentos diários. Toda alavanca ela é composta de 3 elementos básicos. Né? Então, nós temos o ponto fixo, que geralmente é sempre exemplificado pelo PF, aqui, né? Que é em torno do qual a alavanca ela pode girar. Né? Então, temos aqui um ponto fixo. A força potente, que é exercida com o objeto de levantar, sustentar ou equilibrar. E a outra força, que é a força de resistência, que é exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar e equilibrar. Se a gente for levar em conta, então, a gangorra, né? Então, aqui a gente tem uma pessoa que vai fazer, então, exercer a força potente para elevar a outra criança que estaria brincando aqui. Nas alavancas, quando a gente fala do corpo humano, né? Então, a gente tem o osso como uma barra rígida, a articulação, que seria o eixo, né, onde vai rodar, o eixo de rotação, e os músculos, que vão ser, então, a força que vai ser aplicada, né, então, dependendo do tipo de contração que vai estar sendo exercida. A resistência, ela também é uma força, pode ser relacionada com uma força externa, né? Então, o peso corporal da pessoa, então, uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais leve, que vai estar sempre relacionada, então, com a força da gravidade durante o movimento. Então, nós temos a alavanca 3 tipos, né? Então, nós temos a de primeira classe, ou também pode ser chamada de alavanca interfixa, né? Então, o ponto fixo, ele ocupa um lugar qualquer, né? Então, aqui, esse está bem no meio, entre uma força potente e uma força resistente. Se nós formos levar isso, então, para o corpo humano, né, a gente relaciona, então, um movimento da cabeça, que seria, no caso, o atlas, né, a primeira vértebra cervical, quando eu faço um movimento de flexão e de extensão do pescoço. Então, aqui eu tenho a cabeça na resistência, o eixo está no atlas, então aqui na vértebra, e a força é relacionada, então, pelos músculos da cervical. Alavanca de segunda classe ou interresistente, nós vamos ter quando a força da resistência está em algum lugar no meio entre a força potente e o ponto fixo. Então, voltando para o corpo humano, né, nós temos, então, o movimento, por exemplo, de ficar nas pontas dos pés. Né? Então, nós temos o eixo na ponta, a resistência no meio e a força lá no final. E a de terceira classe ou interpotente, no caso, a força potente, ela está localizada em algum lugar entre a força da resistência e o ponto fixo. Aqui faltou o FP, tá? Da força potente. Deixa eu até botar aqui. Então, aqui a gente tem o FP. Trazendo para o corpo humano, então, seria o movimento de flexão do cotovelo. Né? Então, nós vamos ter como ponto fixo, né, a articulação do cotovelo, né, que no caso aqui estaria como apoio, né, a força potente é a inserção proximal do bíceps
aqui na região do rádio, e a força resistente, né, então, é o peso do antebraço ou o peso da mão na hora de execução do movimento. Então, né, as alavancas elas servem para que a gente possa realmente elevar, né, levantar ou sustentar ou equilibrar um objeto pesado, né? Então, aqui a gente tem um dos exemplos de força de uso da alavanca. Então, a gente sempre precisa observar onde é que está o meu ponto fixo, né? E onde eu tenho que aplicar a força de resistência ou a força da potência para eu poder movimentar esse peso. Aqui um outro exemplo, né? Então, demonstrando de primeira classe, segunda classe e terceira classe, como eu já falei antes. Ainda associando ao corpo humano, né? É a mesma imagem de antes, mas só que associando os dois juntos, né? Então, aqui a questão de novo da cabeça, né? Então, sempre levando em conta a força muscular, né? Então, a força muscular, ela está relacionada a um músculo, né? O ponto fixo, geralmente, é a articulação, que é o eixo de movimento, e a resistência, então, é onde eu vou estar executando, né, o movimento em si. No caso aqui, fazendo movimento de flexão e de extensão, aqui elevando a bolinha ou ficando na ponta do pé. Além das alavancas, né, para que eu possa, então, movimentar essa alavanca de primeira, segunda ou terceira classe, eu tenho um torque. O torque nada mais é do que uma força que vai estar, então, né, a denominação é uma força exercida sobre um corpo que possa girar em torno de um ponto central. Disse que a força vai gerar um torque. Então, a distância perpendicular de um ponto de apoio até essa linha de ação é o que mostra o torque em si. Então, o torque é o peso. Para que possa ser melhor entendido, é essa imagem aqui, né? Então, eu tenho aqui um ponto fixo, acabo tendo um peso, então um torque muito maior do que o meu outro elemento, né? Então, uma alavanca ela sempre vai estar em equilíbrio se o lado esquerdo e o lado direito elas tiverem as mesmas condições de se manterem. Na ergonomia, nós também podemos associar, né? Então, a gente sempre tenta falar para o paciente para, quando for levantar o peso do chão, usar os membros inferiores, né? E não flexionar a coluna, né? Então, à medida que eu uso os membros inferiores, eu faço uma alavanca com o meu membro inferior para que eu possa, então, colocar a força e levantar esse sofá do chão como exemplo. Aqui eu deixei uma atividade para vocês. Então, nessa atividade tá para indicar o nome de cada alavanca. Então, nós temos na letra A um alicate. Então, coloque qual é o nome dessa alavanca. Na letra B, um cortador de unha. Na letra C, um abridor de garrafa. Na letra D, uma balança. Na letra E, dois homens tentando levantar aquela pedra. E no F, uma vassoura. Então, vamos ao gabarito. Quantas acertaram? Aqui está a referência que eu usei. Aqui tem um vídeo de um outro professor que está no YouTube explicando todas as referências para quem ficou alguma dúvida. E agora eu vou colocar então uma atividade no fórum para todos.